Olá, bem-vindo ao segundo vídeo do Momento com o Rogério. Que bom que você está aqui, né? E, bom, o que eu separei para a gente conversar hoje, eu pensei no dia depois do meu aniversário, né? O conteúdo de hoje eu pensei no dia depois do meu aniversário, porque o primeiro vídeo foi no dia do meu aniversário e aí no dia seguinte eu já estava pensando o que eu vou conversar com vocês hoje, né? E sobre o meu aniversário, primeiro que o dia do meu aniversário para mim sempre foi um dia meio estranho, né? Porque de repente, por um dia ou por alguns instantes, ou hoje em dia nas redes sociais, né? Você vira o centro das atenções, né? Ai, todo mundo lembra de você, ou pelo menos a rede social lembrou que é meu aniversário, você se sente na obrigação de mandar uma mensagenzinha, né? E é legal, porque de repente você recebe parabéns por uma coisa que todo mundo fez, porque você nasceu. Não tem merecimento nenhum, né? Tudo bem que a gente recebe o carinho das pessoas, o amor, as palavras legais, né? Mas é interessante, né? A gente pensar, né? Às vezes a gente realiza tanta coisa, faz tanta coisa legal e ninguém reconhece, e aí um dia que você faz uma coisa que na verdade você não fez, né? Você simplesmente aconteceu, você nasceu, aí todo mundo, parabéns, que legal. Mas eu sempre achei estranho o dia do meu aniversário, assim, nunca pude comemorar muito, até porque, assim, a gente frequenta a igreja metodista, e o meu aniversário é o mesmo dia do aniversário da igreja, então sempre tinha uma grande comemoração na igreja, né? E, imagina, não dá para eu competir com a igreja, né? Também eu lembro, eu acho que uma das coisas que marcou, talvez por isso que eu acho estranho o meu aniversário, foi no meu aniversário de 5 anos, que foi no dia em que minha bisavó faleceu. Então, eu lembro da gente reunido em torno de um caixão e não em torno de um bolo, né? E eu era muito pequeno, as outras crianças da família correndo para lá e para cá. Eu lembro que a gente é triste, né? Ainda fez uma competição das crianças para ver quem encostava na bisavó lá no caixão, um outro falando, não é a bisavó de verdade, é uma boneca de borracha. Bom, criança nem estava entendendo, né? Mas então acho que ficou um pouquinho essa marca do meu aniversário, né? Do dia do meu aniversário. E é engraçado que eu lembro muito bem, tinha 5 anos, mas lembro muito bem nitidamente de tudo que aconteceu, né? O meu aniversário e marcado por um enterro, né? Mas coisas que acontecem, coisas da vida, né? Mas é isso, né? E no nosso aniversário é engraçado, que até gente que nunca mais falou com a gente, né? Que a gente tá esquecendo, nunca chamou pra mais nada, né? De repente vai lá com palavras de carinho, e você é uma pessoa linda, especial, mas no dia a dia não tá nem aí, né? Mas faz parte também, né? Aí eu recebo todas as palavras de parabéns, de felicidades e desejo mesmo para todo mundo, que a gente seja feliz, né? Mas eu queria falar hoje do dia seguinte, né? Como é que é o dia seguinte das coisas, né? Do aniversário. O meu aniversário foi legal, eu acordei feliz, foi um dia gostoso, cheio de atividades, mas foi numa quinta-feira, então o dia seguinte para mim foi uma sexta. E a sexta é dia útil, levantar cedo, ter as coisas para fazer, né? E a vida continua, né? Só que às vezes tem os dias seguintes de outras coisas, né? Eu lembro, por exemplo, do dia seguinte, eu falando bastante de morte hoje, né? Tudo bem. O dia seguinte do enterro da minha mãe, né? Porque foram meses, foram semanas no hospital, acompanhando a perspectiva, melhora. No fim, né? Infelizmente, ela descansou, faleceu. Aí toda a correria, porque tem documentação, tem que preparar e tem que avisar as pessoas, então a gente fica muito agitado, fica na adrenalina, até que teve, né, o enterro, a despedida, aí tem o dia seguinte. Como viver no dia seguinte, né? Fica um vazio, né? Só que a vida continua, a vida não para, né? E tem tantos outros dias seguintes também, né? Então, sei lá, imagino para quem já casou, como é que é o dia seguinte depois do casamento. Depois de toda aquela festa, teve toda aquela movimentação, teve a lua de mel, sabe-se lá o que aconteceu. Mas aí, de repente, você tá ali. O dia seguinte do seu casamento, sabendo que vai viver agora com aquela pessoa. Ou de um nascimento, né? Imagina, mamãe passou os 9 meses lá, foi pro hospital, aí tem o dia seguinte, dela sozinha, o marido com um bebê, e uma vida inteira pela frente, né?
Mas é isso. Você já teve esse dia seguinte de grandes acontecimentos da sua vida? Né? Não sei, de conseguir um emprego, ou de ser mandado embora, de voltar das férias, de uma grande aventura que você viveu. E tem o dia seguinte. O dia seguinte é o chamado da vida cotidiana, né? E é onde a vida acontece, na verdade, né? Porque tem momentos pontuais, né? De grandes alegrias, de grandes tristezas, de grandes lutas, mas vem esse dia seguinte que vai chamar para o cotidiano, para o dia a dia, para a roupa que você tem que lavar, para a casa que você tem que arrumar, a comida que você tem que fazer, o almoço, as contas que a gente tem que pagar do dia a dia, os boletos. E é nesse dia a dia, né, depois das grandes, né, que são pontuais, os grandes acontecimentos, grandes alegrias, grandes tragédias, grandes conquistas ou grandes perdas, né, porque a gente passa por tudo isso na vida, mas é no dia seguinte, né, quando a gente acorda do dia seguinte e fala, bom, acabou, passou, seja foi bom ou ruim, passou, mas hoje eu tenho uma vida pela frente, né? Eu lembro de um filme antigo, acho que lá dos anos 80, 85, que chamava O Primeiro Dia do Resto de Nossas Vidas, né? E na verdade, cada dia é isso, né? Cada dia, cada manhã é o primeiro dia do resto das nossas vidas, né? E a gente saber lidar com o dia a dia, né? Entre um grande acontecimento e outro, né? Que é onde a vida acontece, onde até a preparação para esses grandes acontecimentos vão se construindo, né? Acho que é o segredo da vida, né? Como a Missata falava, né? É compreender a marcha e ir seguindo em frente, né? É um segredo. Cada um vai ter que entender a sua marcha, entender como seguir em frente, viver a vida, passar enfrentando às vezes o tédio, enfrentando o cansaço, enfrentando uma rotina que para muita gente é opressora, né? E por isso que a gente precisa buscar subterfúgios, né, desse dia a dia, desse cotidiano, para que ele não nos massacre, né? Então, pequenas alegrias, força para viver, amizade, palavras de incentivo, que não são só aquelas palavras do dia do aniversário, né? Mas os amigos, aí que vem, no dia a dia, o que faz a gente conseguir viver, sobreviver e vencer esse dia a dia? Talvez seja isso, relacionamentos com pessoas, com amigos, com colegas mesmo, né? Que a gente está ali todo dia, mas saber lidar com isso, né? E acho que o principal são esses relacionamentos, né? Que a gente saiba cultivar e também ser essa pessoa que faz um pouquinho a vida do outro, esse cotidiano, ó, barulho de carro, de moto passando, não tem jeito, né? Cotidiano acontecendo, né? Fazer desse cotidiano também algo mais leve, algo que a gente possa compartilhar e levar junto. É isso que eu queria falar hoje, né? Me compartilhar essa pequena reflexão. Eu não sei como é o seu dia a dia, eu não sei como foi o dia seguinte, na verdade, dos grandes momentos da sua vida. Você lembra? Se quiser, comenta aí. Fala aí, ó, depois do meu casamento, depois do meu aniversário, depois de uma grande tristeza que eu passei, uma separação, sabe, sei lá. Como é que foi? Como é que foi se reinventar no dia a dia ou encarar o dia a dia, porque as coisas passam por cima da gente às vezes, né? As coisas acontecem com a gente ou ao nosso redor, né? Falei, essas grandes coisas, esses grandes eventos, e depois a vida continua, né? E o segredo é saber continuar vivo enquanto vivemos, né? Isso é importante. Então é isso. Me conta aí, como é que é o dia seguinte para você? E se você está curtindo também esse pequeno compartilhar, põe o seu like aí, se inscreve nesse canal. Se quiser, embaixo eu vou colocar o meu Pix para você ajudar. Eu estou querendo comprar tripé, preciso comprar olha só esse barulho que a gente vê do fundo, comprar um microfone e fazer esse trabalho melhor ainda para vocês, né? E para mim também, porque eu estou curtindo. Então, obrigado. Nos vemos na próxima quinta-feira. Um grande abraço. Obrigado por estar aqui nesse momento comigo. Momento com o Rogério.